Na altura disseram-me que eu não tinha capacidade para essa função. É certo que aquilo mexeu comigo e foi o trigger que levou a eu despedir e tornar-me jovem empresário de insucesso, como eu costumo dizer, aos 30 anos. Eu nunca tive muito jeito para a escola, para mim era uma coisa meio enfadonha. Quando estava a fazer 18 anos, não sabia muito bem o que é que ia fazer a seguir. Surgiu a possibilidade de fazer 2 semanas como estafeta no Deutsche Bank. Se eu queria crescer, eu tinha que dar a melhor parte de mim, fosse qual fosse a função que me davam, e foi isso que foi dando a possibilidade de eu ir crescendo. Mais tarde, para o departamento de crédito e habitação, e foi aí que eu me apaixonei pelos 2 grandes amores da minha vida. O que é que nós queremos fazer? Eu disse Doutor Finanças, é assim que nasce a marca, é nesta conversa. Os olhos dela brilharam mais do que a minha mulher no dia em que se casou comigo, e nós recebemos 9.000 leads. Uma barbaridade de leads. Nós somos hoje uma das 30 fintechs mais promissoras em Portugal. Sou muito grato à vida e aproveito estes momentos na história das empresas e das pessoas e dos empresários que moldam aquilo que nós somos. Mais um dia de conversa com o podcast do João. Antes de darmos início a mais um episódio, eu gostaria de realçar que tu tens a capacidade de melhorar este podcast. Eu faço isto um bocadinho como desculpa, para falar com pessoas que eu considero interessantes e com quem eu quero aprender, trocar ideias, bem como ouvir os seus pontos de vista. Mas isto não quer dizer que eu vá ignorar a tua opinião. Ao seguires o canal e deixares o teu comentário com aquilo que tu mais gostaste, aquilo que não gostaste ou sugestões de melhoria, tu estás ativamente a ajudar-me a fazer mais e melhor. Por isso não te esqueças, se estás a tirar valor destas conversas, deixa o teu feedback nos comentários e eu garanto que não passará despercebido. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do João. Hoje temos connosco o grande Rui Bairrada, fundador do Doutor Finanças. Desde já muito obrigado aqui por teres aceito o convite. Não só por teres aceito o convite, mas também, honestamente, por toda a partilha que tu fazes, seja em eventos presenciais, tudo o que tu fizeste e que a tua equipa também está a construir, acrescenta imenso valor à sociedade e que, consequência disso, a tua empresa tem crescido também de uma forma incrível, que eu admiro muito. Por isso, muito obrigado também por teres aceito e estás aqui um bocadinho connosco. Obrigado pelo convite. É sempre um gosto estar a partilhar com quem gosta das mesmas coisas que nós. Rui, primeira coisa que eu gosto sempre de pedir é um bocadinho de contexto, porque normalmente nós, quando vemos as pessoas, nós vemos o ponto de sucesso, né? O ponto em que as pessoas já alcançaram. Estamos a falar de mais de 20 milhões de faturação, estamos a falar, pronto, já vemos os carros, vemos isto, vemos aquilo, mas eu gosto sempre de pegar um bocadinho no contexto, e o teu é muito específico, né? Começaste como estafeta, e gostaria um bocadinho que contasses esse início, como é que foi, como é que fizeste essa depois viragem para o mundo empresarial, e depois gostaria de explorar um bocadinho mais isso, porque acredito que a maior parte das pessoas que está aqui a ouvir poderá ter esse tipo de ambição, poderá ter algumas dificuldades nesse sentido, e tens muito valor para acrescentar aqui a esta malta. Obrigado. Tentando resumir ao máximo, eu nunca tive muito jeito para a escola, era um tópico, a escola para mim era uma coisa meio enfadonha na altura, e quando estava a fazer 18 anos não sabia muito bem o que é que ia fazer a seguir, mas não me identificava efetivamente muito com a escola e para a faculdade ou o que é que seja. Então resolvi ir trabalhar. Nessa altura estava em casa sem fazer nada, e fui fazer 2 semanas na altura surgiu a possibilidade de fazer 2 semanas como estafeta no Deutsche Bank, e lá fui eu experimentar, mal sabia dizer Deutsche Bank, em 95. Lembro-me de ter levado o blazer que eu levei foi o tinha feito a profissão de fé, ou engano se lembra, em blazers tinha na altura. Mas pronto, lá fui, e o que é certo é que essas 2 semanas se transformaram em 12 anos, e tive dos 18 aos 30 anos no Deutsche Bank. Comecei como estafeta, depois um ano cedo eu percebi, já como estafeta, que eu poderia ter capacidade para algumas coisas, nomeadamente para servir os outros. Percebi várias coisas nesse processo no início, que se eu queria crescer, eu tinha que dar a melhor parte de mim, fosse qual fosse a função que me davam, e foi isso que foi dando a possibilidade de eu ir crescendo dentro do Deutsche Bank. E também percebi que as pessoas eram todas iguais. Para mim era tão importante o segurança, que me dizia bom dia sempre que eu entrava no banco, como o presidente do banco ou outra pessoa qualquer. Eu percebi claramente que as pessoas, e que teria sempre que tratar as pessoas da mesma forma, até porque nessa altura o que eu fazia era servir os outros enquanto estafeta. Andava pelo edifício, na rua, fazer as coisas que os outros me pediam para fazer. Isso levou-me a perceber, hoje é mais fácil, olhando para trás. Na altura eu acho que era o melhor estafeta do mundo, e por ser o melhor estafeta me dedicava mesmo muito a essa função, foi-me dada a possibilidade de ir crescendo. Depois, estafeta, fui para a contabilidade, fazer lançamentos, que era uma coisa
espetacular na altura, já tinha uma secretária, já tinha um computador com ecrã preto e umas letras verdes, não é do teu tema, chamava-se MS-DOS, a fazer lançamentos, e depois, como a tarefa era meio repetitiva, eu sempre fiz tudo, continuo a fazer. As coisas que são menos prazerosas para mim fazê-las, eu faço mais rápido. Entrego mais rápido para ter mais tempo disponível para fazer aquilo que realmente eu gosto. E foi assim, e assim foi. Despachava mais cedo, ia ao departamento ao lado e perguntava se eu podia ajudar em alguma coisa, e foi assim que me deram a possibilidade de ir para o contencioso. Mais tarde, para o departamento de crédito e habitação, e foi aí que eu me apaixonei pelos dois grandes amores da minha vida. Um é o crédito e habitação, passado estes anos todos de outras finanças, como disseste, fatura mais de 20 milhões de euros. Muito desse volume é a ajudar pessoas, enquanto intermediário de crédito, a encontrar o melhor crédito de habitação. E o segundo foi a minha mulher. Na altura ela era advogada do banco, era o comercial, e ela fazia as minhas escrituras, e também já há mais de 20 anos que estamos casados. Depois, aos 30, aconteceu-me o que acontece a muitas pessoas, e acho que ainda continua a acontecer a algumas. Fui desafiado por subir mais o patamar dentro do Deutsche Bank, na altura para ser private banker, que era tipo o sonho de quem trabalha nos bancos, e na altura disseram-me que eu não tinha capacidade para essa função. E aquilo mexeu comigo na altura. Eu também não sei se tinha capacidade ou não, mas o que é certo é que os desafios que me foram sendo dados, eu fui conseguindo entregar aquilo que me pediam, mas o que é certo é que aquilo mexeu comigo, e foi o trigger que levou a eu despedir e tornar-me jovem empresário de sucesso, como eu costumo dizer, aos 30 anos, na altura muito focado naquilo que eu me tinha especializado nos últimos anos do Deutsche Bank, que era ajudar pessoas a encontrar o melhor crédito de habitação, mas desta vez na minha primeira empresa de intermediação de crédito, para trabalhar com todos os bancos e não vender, não entregar uma proposta de um só banco. E pronto, isso foi evoluindo, foi crescendo. Como eu não fui à faculdade, fiz grande parte dos meus amigos hoje em dia, vai ao extremo, imagina, os padrinhos das minhas filhas, eu comecei a fazer um crédito de habitação, sabe? A minha vida esteve muito ligada a esta experiência de ajudar pessoas a encontrar o melhor crédito de habitação. E foi assim que eu fiz grande parte do meu networking, foi a ajudar pessoas. Eu também acho que nessa altura, 2007, 2008, 2009, por aí fora, eu também acho que era das melhores pessoas a fazer isso em Portugal, não havia assim tanta gente a fazer, mas pelo menos eu dedicava muito. Depois veio a Troika. Na Troika deixou de haver crédito em Portugal, nós tivemos que nos reinventar. Na altura éramos poucos, tivemos que nos reencontrar. Começámos então a fazer, havia um problema em Portugal depois da Troika, e durante a Troika havia imensas pessoas a ir para a insolvência, havia imensas pessoas com penhoras de vencimento, havia coisas a acontecer no país, e nós descobrimos ali que, se bem já conhecemos os bancos, porque é que nós não vamos reestruturar e renegociar os créditos das pessoas que já têm, ajudando e criando um modelo que as pudesse ajudar a pagar as responsabilidades. Não sei se sabe, deve ser quantos créditos tem em português. Não sei de cor, não. Mil e Não sei. tudo. É de uma família portuguesa, tem 7 créditos. Nós o que fazíamos era dedicar 7, não é difícil. Podíamos fazer um exercício de 2 agora, abríamos a carteira e começávamos a ver vários cartões que rapidamente poderíamos associar a crédito, começam por ser desconto e rapidamente se transformam em cartões de crédito, mais casa, carro, que é pessoal. Não é difícil chegar a esse número. Portanto, para a média ser assim, há pessoas que têm mais de 20 para teres um. Pois é isso que eu estava a pensar, se isso é a média. Há pessoas que têm mais de 20. Os meus, os teus e os nossos, não é? Quando vimos em termos de agregado familiar. Então foi isso que começámos a fazer, e durante algum tempo fizemos isso. Na altura houve algumas empresas em Portugal que quiseram ajudar os portugueses, a ajudar os colaboradores nesta situação, e contrataram-nos para nós ajudarmos os seus colaboradores a renegociar e a reestruturar créditos. 2014, quase a chegar a voltar a haver outra vez crédito, começou já um bocadinho no pós-Troika. Nós começámos outra vez a escrever e a falar sobre crédito de habitação. Entretanto, há uma reunião em Cascais ainda para renegociar e para tratar dos colaboradores, para ajudar os colaboradores. E a vereadora, a Paula Gomes da Silva, farto-me falar nela, uma reunião que tive com ela no gabinete dela em Cascais, disse: Rui, se tivéssemos aqui um nome que as pessoas percebessem o que é que nós queremos fazer. Eu disse: Doutor Finanças, podia ter dito agora aqui, é assim que nasce a marca, é nesta conversa. Os olhos dela brilharam, sempre repetir esta história porque acho piada. Os olhos dela brilharam mais do que a minha mulher no dia em que se casou comigo. Foi ali uma prova de conceito à marca. Pronto, e depois registrei a marca, achei que não ia conseguir, registrei. O que é certo é que hoje, muito do que nós somos hoje,
Também depende desse momento. A marca tem-nos ajudado imenso ao longo dos últimos 10 anos, vamos fazer no próximo mês 11 anos de Doutor Finanças, e depois foi perceber que podíamos descomplicar. A marca também na altura ajudou. Eu mandei uma mensagem ao Pedro Anderson, da SIC, também tinha contas poupança, dizer: Pedro, tive aqui uma ideia, tirei a gravata, vesti uma bata, andei pelo país a dar workshops de finanças pessoais. Ele acha interessante a ideia e damos os primeiros 8 minutos de telejornal. Nós ficamos um bocadinho mais conhecidos, mas na altura muito na área da formação. Depois continuámos em contacto e ele também é apaixonado como nós por finanças pessoais. Continuámos em contacto, depois ele percebe que em Portugal era possível transferir um crédito de decisão de um banco para o outro sem ter nenhum custo. Então volta-nos a dar mais 8 minutos de telejornal para nós falarmos sobre isso com clientes, explicar um bocadinho o processo. E então nesse dia nós recebemos 9.000 leads, uma barbaridade de leads. E então é por isso que nós somos hoje uma das 30 fintechs mais promissoras em Portugal. O volume que nós recebemos e não estávamos à espera, estávamos inundados de papel, permitiu que tivéssemos de fazer alguma coisa, tivéssemos que dar um passo diferente daquilo que nós tínhamos dado. Então começámos nessa altura também a desenvolver as nossas próprias ferramentas. Hoje temos muita gente em tecnologia internamente, somos literalmente autossuficientes, nós fazemos tudo dentro de casa, tudo de televisão, rádio, tudo marketing, conteúdos, edição, tudo é feito dentro do Doutor Finanças, por isso é que somos tantos. Atualmente somos quase 800. Começámos 5 em 2014, atualmente somos cerca de 320, sei o número atualizado, está sempre a entrar pessoas. 320 diretos que trabalham no Doutor Finanças. Entretanto, há 2 anos também resolvemos franchisar o Doutor Finanças. E hoje já temos muitas lojas abertas, devemos acabar o ano com mais de 100 lojas abertas já espalhadas pelo país e praticamente não estamos nas 500 pessoas. Estamos muito perto, até ao final do ano vamos passar esse número. Depois foi ir aproveitando o que a vida nos foi pondo no caminho, as oportunidades nos foram dadas. Eu sou muito grato à vida e aproveito muito estes momentos. Portanto, há vários momentos na história das empresas e das pessoas e dos empresários que moldam aquilo que nós somos. Também cedo percebemos que ainda em 2014 nós tínhamos uma parceria na altura com o SAP Lifestyle, e há um dia em que levamos um artigo à primeira página com formulário. Na altura não se falava muito de leads ainda, com formulário, falar sobre crédito de habitação, pedir um número de telefone e um e-mail, e recebemos cerca de 300 leads nos dias a seguir. E nós tínhamos um modelo de ir a bater porta, de parcerias com imobiliárias, com pessoas, boca a boca, era assim que nós fazíamos negócio. Então percebemos será que se nós acrescentarmos valor, se escrevermos sobre finanças pessoais, as pessoas procuram-nos, é uma forma de nós acrescentarmos valor. E pronto, em 2014 começamos a escrever na internet. O portal de Doutor Finanças é uma coisa grande, hoje temos muitos milhões de utilizações por ano. Há muita gente a utilizar os simuladores, as ferramentas, muita gente conhece, mas pronto, é um caminho que nós começámos a fazer já há 10 anos atrás. Cada vez fomos tentando acrescentar mais valor, e isso é um dos princípios também aqui no Doutor Finanças. O que é que nós podemos fazer para acrescentar valor? E se tivermos a acrescentar valor, o negócio acaba por ser uma consequência de alguma coisa que nós estamos a agregar ou acrescentar aos portugueses. É assim um bocadinho o resumo rápido. Podemos ir ao detalhe de algum tema que se tu... Bem, há tanto que dá para pegar. É uma história que parece muito simples, um overnight success, obviamente. Nota-se que foi algo super rápido e super fácil, não é? Fácil não foi. Exato. Mas vou pegar aqui no início, porque eu vejo muita gente a dizer-me que é extremamente difícil, ou que as empresas não reconhecem o esforço de um funcionário e tudo mais, e tu és a prova de que isso nem sempre não é verdade. Ou seja, existe a possibilidade, tal como tu fizeste, de crescer dentro de uma empresa, o Dutch Bank, não é? Com base no teu trabalho também e com o esforço que estavas a fazer, conseguir mostrar que efetivamente é possível crescer dentro da empresa. Para quem está numa situação que está a trabalhar para outra pessoa, o que é que tu achas que é fundamental as pessoas fazerem ou terem uma certa mentalidade se procuram efetivamente crescer dentro de uma organização? Então, o que eu acho é 2 coisas. Primeiro, fazer uma avaliação se faz sentido ou não continuar na empresa, porque infelizmente também há muitas pessoas que continuam nas empresas por falta de alguma iniciativa, ou que não fazem o exercício de
pensar se aquilo faz mesmo sentido ou não, se é ali o caminho. Quando eu decido ficar, eu tenho que entregar a melhor versão de mim, independentemente daquilo que eu quero fazer. Eu tenho que ser o melhor na tarefa que eu tenho que fazer, por muito que ela possa parecer chata ou repetitiva, eu tenho que dar sempre o meu melhor. Se eu der o meu melhor, o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer com que o meu tempo dure menos tempo a fazer essas tarefas. Normalmente, as pessoas reagem a coisas menos interessantes de fazer, então vão deixando passar o tempo, é chato, é isto, é aquilo. Então, se eu dedicar tempo a fazer aquilo que é menos prazeroso para mim, e eu vou ganhar mais tempo para aquilo que efetivamente onde é que eu quero crescer, onde é que eu quero aprender, para onde é que eu quero ir. Então isso pode ser uma forma. Foi essa a forma que eu usei, não quer dizer que seja certa ou errada, mas eu acho que se nós focássemos mais, fazer mais rapidamente as tarefas que nos dão, para ganharmos tempo para sonhar e para ir perguntar, e para ir falar, e perguntar se posso ajudar, pôr-me à disposição para fazer outras coisas, então eu vou ter mais possibilidades de subir. Se não fizer é difícil, em organizações pequenas ou grandes é mais difícil porque não há percepção, primeiro porque não há muita falta de cultura de feedback. Nós, quando não estamos bem, não dizemos que não estamos bem, porque temos medo que nos aconteça alguma coisa, ou se formos pesados, ou que nos encosta, sei lá. Há um monte de coisas, portanto não temos cultura ainda. Espero que isso venha a mudar dentro das outras finanças. A felicidade tem muito a ver, a felicidade das pessoas que trabalham nas empresas tem muito a ver com isto, com uma cultura de feedback. As pessoas, quando não estão bem ou querem fazer outra coisa, devem dizê-lo e devem expressá-lo, devem ter a coragem de falar sobre isso. Para mim, enquanto entidade patronal, não faz sentido que as pessoas não estejam felizes ou ah, não estejam a fazer o seu caminho, aquele caminho que as pessoas acham que devem fazer e que têm capacidade para fazer. Portanto, cabe-nos a nós, em conjunto, encontrar soluções para que as pessoas também cresçam, não? Que me dera a mim que todas as pessoas cresçam o máximo possível. Quer dizer que nós estamos a prosperar e estamos a fazer muito mais coisas até agora. Resumidamente, o que eu dizia é: melhor versão de mim, o que gosto menos de fazer ainda mais rápido para ganhar tempo para as que normalmente eu quero fazer, ou que se dizer disponibilidade para ter tempo para aprender, para poder crescer. Eu tenho a visão de que, porque como tu estavas a dizer, tu podes fazer as coisas mais rápido, mas depois as pessoas podem dizer, ok, agora vou descansar, não é? Ou podem ter a atitude que tu tiveste, que é, ok, agora vou perguntar o que é que eu posso fazer mais, o que é que eu posso acrescentar mais, assumir mais responsabilidades, fazer mais coisas e estar constantemente neste loop de procurar melhorar e procurar acrescentar mais valor à minha entidade patronal, não é? E eu não sei qual é a tua opinião relativamente a isto, mas eu sou da opinião que, por exemplo, se eu fosse um funcionário, eu não ia na esperança de que eu fosse valorizado. Eu, pessoalmente, iria numa visão de eu vou ser tão bom, que eu vou fazer tanta diferença nesta organização, que eles vão ser obrigados a reconhecer o meu valor. E caso não o façam, irão surgir outras oportunidades noutra organização. Eu acho que Sim, as pessoas, não sei se tu concordas, mas estão à espera às vezes que seja tudo de rosas dos próprios gestores, ou seja o que for, e que todos valorizem o seu trabalho. E deve ser assim, eu acredito que deve ser assim. Acredito é que na prática às vezes não é possível, ou às vezes estão focados noutras coisas e às vezes não é fácil reconhecer. Mas ao sermos tão bons que nós literalmente obrigamos quase a entidade patronal a reconhecer o nosso valor, porque ela sabe que, epá, este gajo é mesmo bom, eu quero ao máximo reter esta pessoa comigo, porque ele faz efetivamente diferença na empresa. E ele realmente impacta nos resultados, não só impacto financeiro da própria entidade, mas também no impacto que terá sobre os seus funcionários, sobre a forma desses funcionários estarem, sobre a cultura que ele põe nesta própria empresa. Mas pronto, é a minha opinião e gostaria de ouvir um bocadinho a tua perspectiva relativamente a isso, tendo em conta que há empresas e empresas, há empresas, pronto, eu acho, é aquilo que tu estavas a dizer, aquelas grandes é muito difícil, não é? Aquelas pequenas é mais fácil ter esse impacto, porque existe quase que a chefia consegue ver de forma muito mais direta, não é? há duas coisas que eu posso acrescentar aí. A primeira é que é sempre sobre nós, nunca é sobre os outros. É sempre sobre nós. Eu é que defino qual é a minha vida e o que é que é fazer com ela. Não são as outras pessoas que têm esse poder de fazer. Não é? Portanto, sou eu que tenho que fazer claramente o caminho. Portanto, quanto mais disponível eu tiver para entregar e melhor for na função que eu estou a fazer, abrem-se mais probabilidades de ser visto ou reconhecido. Não sei se isso será a expressão certa Uhum. ou, Sim, sim. ou errada, mas se eu tiver a entregar bem, as pessoas todas têm a ambição
as empresas têm a ambição de crescer, portanto, não faz muito sentido ter bons colaboradores a entregar e a querer mais e as pessoas e as empresas não darem essa possibilidade e isto é caro, não faz muito sentido e depois ficar com os mesmos. Portanto, a primeira coisa que eu acho sobre isso é que quem decide a nossa vida somos nós e estarmos sempre à espera que alguém decida o nosso futuro por nós, então o modelo está invertido, porque isso não vai acontecer. É difícil de acontecer. Cada um tem a sua vida e está focado também nas suas coisas e tem as suas preocupações. Portanto, cabe-nos a nós, enquanto indivíduos, fazer o nosso, ou construir o nosso futuro na maneira que nós achamos que ele tem que ser construído. Outra coisa mais fora da caixa, mas que eu defendo, é que o que eu acho é que hoje em dia as pessoas não têm objetivos quando vão trabalhar, não têm sonhos. Uma das coisas que eu digo, o onboarding, continuo a fazer onboarding às pessoas que entram no Doutor Finanças, mesmo agora, sendo chairman, não tendo já funções tão executivas no Doutor Finanças, uma das coisas que eu digo sempre é tragam um sonho. Isto não faz sentido vocês virem trabalhar para cá sem um sonho. Isso falta às pessoas. Portanto, se as pessoas olharem para a entidade patronal como sendo uma coisa win-win, eu estou cá para concretizar os meus sonhos e a entidade patronal vai concretizar os seus, e assim crescemos os dois, isto torna-se uma relação mais propícia a todos crescermos. Enquanto nós não tivermos isso, enquanto eu não utilizar a entidade patronal para concretizar as minhas coisas e estar lá só para receber salário, só para pagar as minhas contas ou o que é que seja, vai ser mais difícil eu pôr um sorriso para ir trabalhar todos os dias, porque eu estou sempre com a percepção que eles estão a ganhar muito e eu estou a ganhar pouco. A querer dizer que as pessoas ganham muito ou pouco, não faz juízo de valor em relação a isso. Estou só a dizer o conceito. No dia em que nós, em cada uma das pessoas, definir o que é o seu sucesso, qual é o seu sonho, qual é o próprio sonho que quer concretizar e, de alguma forma, imputar isso à entidade patronal, entre aspas, eu estou cá porque quero concretizar isto, então o processo torna-se mais transformador. Cada vez que eu concretizar uma coisa, pequena que seja, então eu vou festejar esta vitória e vou para o passo seguinte, e vou para o próximo sonho. Isso pode ser sonhos materiais ou profissionais. Mas eu vou fazer alguma coisa para que isto aconteça, não é? Se eu quero entregar mais, enquanto funcionário, quero que a empresa cresça o máximo possível. Não posso, por um lado, querer entregar uma coisa e depois querer que a empresa ature não sei quanto para me poder dar aquilo que não tem para dar, porque não há este win-win. Os dois pontos seriam: se eu sou o dono da minha vida, sou eu que decido o que é que quero da minha vida e o caminho que quero fazer. Agora tenho que pôr uma meta qualquer, não posso andar todos os dias aí trabalhar sem saber o que é que quero. Isso torna-se desafiante e estou sempre à espera que os outros reconheçam uma coisa que se calhar os outros não conseguem reconhecer porque não é visível, de alguma forma. As tarefas são feitas e são feitas daquela forma e sempre daquela forma. E bem, não estou a dizer que são mal, não, mas continua sempre assim. Eu tenho que pôr a mão no ar, tenho que fazer alguma coisa. Atenção, eu estou aqui, eu quero fazer coisas diferentes, acho que tenho capacidade de coisas para fazer diferentes e vou aprender sobre isto. A mesma coisa, queria acrescentar valor nesta área, acho isto, acho aquilo. Temos que ganhar o poder da nossa vida. E por outro lado disto, olhar para os nossos empregos como algo que me ajuda a concretizar as minhas coisas. Isso também é fundamental, na minha opinião, a mudança deste mindset. Eu vou trabalhar porque quero concretizar isto e isto vai me ajudar a concretizar isto. E cada vez que eu concretizo isto, então eu fico com mais vontade de fazer mais coisas, porque eu estou a concretizar as minhas coisas. E isto parece-me ser tipo uma bola de neve, que todos crescem, parece-me ser um bom modelo. Pelo menos é aquilo que eu acredito. Eu tenho uma lógica dentro da minha empresa que é tentar que dois pontos estejam muito bem alinhados, e até agora as coisas têm corrido relativamente bem, desde que eu me comecei a focar mais neles, que é garantir o ambiente da equipa, ou seja, a cultura, né, que as pessoas se sentem bem com as pessoas com que estão à volta. Isso eu acho que tem muito impacto. E depois, se realmente conseguem cumprir com os seus objetivos pessoais dentro da empresa. Ou seja, eu perceber muito bem antes da pessoa entrar o que é que ela quer, o que é que ela dá valor, se eu consigo efetivamente entregar isso. Ou seja, a entidade patronal quase que fazer esse papel de tentar perceber o que é que essa pessoa quer, e se nós conseguimos efetivamente entregar isso aqui nesta posição, e mesmo que não seja agora, que vemos o caminho onde ela possa lá chegar. Eu acho que é super importante para a pessoa realmente estar numa coisa a dar mais do que o mínimo. Ou seja, em vez de estar simplesmente a cumprir, a dar mais porque sabe que também irá chegar ao seu objetivo mais rápido, não é? Sim, Pelo ainda menos hoje isso de tem manhã, sido. mas nem fiz uma palestra de manhã e falava um bocadinho nisto também, que é
as pessoas têm que se sentir envolvidas, conhecidas e envolvidas, não é? Eu faço onboarding a todos os colaboradores que entram, não tenho curiosidade nenhuma, entre aspas, de saber o que é que eles vêm fazer, ou para que área vêm. Já foram escolhidos por alguém, de certeza que têm competências técnicas humanas, por isso é que estão cá, mas tenho muita curiosidade em conhecer as pessoas, um bocadinho aquilo que tu dizias. Tenho curiosidade em saber qual é o clube, se tem filhos, se não tem, quais são os hobbies. E quando tu fazes isto com várias pessoas, quando entram várias pessoas, tu automaticamente crias empatia com elas. Não é? As pessoas saem de lá e todas têm ligação, não é? Todas têm um clube. Nunca imaginei que houvesse tantos gatos e tantos cães em Portugal. Que entram pessoas para outras finanças, já é quase ninguém. Tem bandas cá dentro, sei lá, podemos fazer concertos, uma orquestra, toda a gente tem coisas. E isso ajuda também na própria cultura logo a desmistificar. O que importa, na minha opinião também, um bocadinho como estavas a dizer, a partir daquele dia são as pessoas que vêm trabalhar, não são os currículos. O currículo é uma competência que as pessoas trazem para fazer uma determinada coisa. Mas quem se desloca todos os dias ou não, ficando em casa ou não, são as pessoas. Portanto, é importante, como tu dizias, conhecer as pessoas. E depois esta cultura também, como dizias, de feedback. Eu tenho que perceber o que é que são as pessoas e depois tenho de mostrar o caminho. Não só mostrar o caminho, como está a correr o caminho. Porque às vezes nós dizemos, agora vai chegar ali. E depois ficamos 2 anos sem dizer nada à pessoa. E a pessoa não faz ideia de que é que está a trabalhar. Continua a fazer a mesma tarefa e não faz. Portanto, quanto mais colaborativo for o processo das pessoas que cá estão e das que andam, e todos tiverem um propósito, não é? Nós temos a sorte no Doutores Finanças, eu costumo dizer que nós temos o melhor emprego no mundo. Não é? Ajudamos pessoas, para a vida delas, que a área financeira não lhes cobramos nada. Isto é espetacular. Agora, as pessoas virem trabalhar com o propósito que estão a acrescentar valor às pessoas e que todos os dias mudam a vida de alguém porque miraram ao seguro, ao crédito, outra coisa qualquer, ou através do conhecimento, através dos simuladores, ajudaram alguém, isto dá vontade também para as pessoas virem trabalhar porque estão a entregar alguma coisa. A minha equipa tecnológica sabe que cada ferramenta que faz vai agregar valor à sociedade, vai agregar valor às pessoas que vão usar. Portanto, é muito importante também, na minha opinião, envolver, como estavas a dizer há bocadinho, envolver as pessoas no início e no processo de crescimento da empresa ou no processo naquilo que a empresa está a fazer. Portanto, quanto mais informação as pessoas tiverem sobre aquilo que nós estamos enquanto empresa, qual é a nossa visão, qual é a nossa missão, quais são os objetivos trimestrais, para que é que estamos todos a fazer isto, estamos a fazer para quê? Com que sentido? Vamos fazer para errar, vamos testar uma coisa, se errar não faz mal. As pessoas sabem, têm uma zona de conforto, já sabem que é para errar. Só errando é que nós conseguimos evoluir para uma coisa que não foi feita. Não estivermos sempre a fazer igual, não saímos daqui. Mas é preciso estar sempre a dar este contexto. E ela também saber, ou seja, o que ela está a fazer ou a sua posição, a importância que tem na cadeia do que está a acontecer, ou seja, no próprio processo como um todo, perceber, ok, tu estás situado aqui e isto é super importante porque vai impactar isto, vai impactar aquilo, e este vai ser o resultado, e ela perceber exatamente o porquê estar a fazer aquela tarefa, o porquê estar a fazer aquela ação, acho que é super importante. Hey, desculpa interromper, mas eu queria apenas lembrar-te que se tu gostavas da minha ajuda para começar a investir em imobiliário, mais especificamente para fazer compra, remodelação e revenda de imóveis em Portugal, eu desenvolvi um programa exatamente para ti. Nós já ajudámos milhares de pessoas a fazer o mesmo, como por exemplo o Eduardo, que começou sem experiência, com pouco capital e mesmo assim fez mais de 100 mil euros no seu primeiro ano. A Kátia fez mais de 200 mil euros connosco no seu primeiro ano, o Ricardo já passou os 235 mil euros de lucro, a Carla mais de 120 mil euros, entre muitos e muitos outros. Eu não te posso prometer resultados iguais, porque tudo vai depender da tua dedicação, mas eu sei que se tu estiveres realmente comprometido, nós conseguimos ajudar-te a alcançar resultados reais. Se tu quiseres candidatar-te, só tens que enviar-me uma mensagem privada no Instagram com a palavra DEAL, D-E-A-L, ou então podes ir ao link que está na descrição deste vídeo. Continuação de um excelente podcast. Sempre tiveste a ambição de empreender? Sempre foi algo inato ou foi algo que veio por necessidade? Ou seja, naquele momento em que te dizem que tu não tens capacidade para ir para aquela posição, foi isso que te fez abraçar a parte do empreendedorismo ou já tinhas algo antes a isso? Foi isso. Foi claramente esse momento que mexeu comigo e que me fez ir completamente à descoberta num mundo que eu nunca tinha estado nem tinha descoberto até então, até aos 30 anos. Me fez arriscar e começar uma coisa do zero, a fazer como é óbvio. E se tu reparares desde esse momento de 2007 até hoje, o que nós continuamos a fazer em grande escala é crédito e habitação. Portanto, saí para a minha zona de conforto, entre aspas, fui fazer aquilo que já fazia. Quando fui continuar a fazer, não inventei, não fui fazer uma coisa completamente diferente daquela que tinha feito nos últimos anos do Deutsche Bank.
Mas foi tipo algo no abismo, não é? Na altura não tive muitos fãs na decisão. Muitos pais, toda a gente, vais deixar de empregar, tens bancário, tens carro, tens telemóvel, tens isto, tens empréstimo de crédito são mais baratos, tinha aquelas coisas todas, e como é que vais deixar isto tudo? Vais deixar 12 anos de uma carreira enquanto bancário e vais começar tudo do zero. Portanto, aquilo mexeu os alertas todos, na altura, ainda para mais sem inglês superior, falar inglês, sem todas aquelas coisas que eu não tinha, e algumas delas continuo a não ter. Portanto, foi assim uma decisão, foi mesmo um salto para o desconhecido. Mas depois de lá estares, se queres vingar, tens que correr atrás, não? Tens que correr atrás, tens que. Houve uma altura da minha vida em que eu era completamente workaholic, não? O nosso negócio, o negócio desde o início, deves conhecer, mas continua igual, não? Nós levamos clientes qualificados para os bancos, recebemos uma comissão do banco, levarmos esses clientes quando eles formalizam. Quando eu começo a fazer isso a nível pessoal, foi aí que eu comecei a organizar a minha vida também em termos financeiros, mas para isso eu trabalhava 7 dias por semana, o meu telefone não parava, nem nas férias, nem nenhum dia, eu estava sempre ligado. Depois, quanto mais fazias, mais ganhavas, não é? Quanto mais conseguias acrescentar, mais melhores condições tu tinhas, não é? Quando comprei as minhas primeiras casas para short rental, foi quando eu comecei a fazer as minhas primeiras coisas. Até que depois chega um ponto em que tu começas a priorizar outras coisas, não é? Começas a perceber que o teu tempo tem um limite, que a tua saúde mental também tem um limite, e que decidiste ter família, portanto tens que alocar algum tempo também à família. E é aí que uma equação mais ou menos simples, hoje parece super simples, que é perceberes que duas pessoas a fazer 60% do que tu fazes fazem mais do que tu, não é? Fazem mais 20% do que tu. Então não faz sentido continuares a fazer o 100 quando tens a possibilidade de, quer de ensinar, não é? Estás a contribuir para que outros também cresçam e consigam fazer coisas, e por outro lado, perceber que o processo colaborativo com a equipa, com pessoas, ajudando pessoas, é muito mais interessante. Quanto tempo é que tiveste sozinho? Ou seja, a fazer crédito de habitação sozinho, não é? Sem a equipa e sem. Até que chegaste a essa conclusão que deves mesmo montar uma equipa e uma estrutura, algo mais sério. Foi um processo, eu nunca estive sozinho, eu quando saí do Deutsche Bank sempre tive sócios até hoje. Convidaram-me para entrar numa sociedade que fazia intermediação de crédito. Depois eu fui subindo para uma empresa que se foi criada sozinha só comigo, com o acionista que era essa empresa, mas depois é começar a acrescentar valor, a começar a agregar, e depois mesmo na própria empresa foi escalando até chegar à empresa-mãe também. E depois neste processo, no processo de quereres crescer e chegar a mais pessoas, e por as razões que eu disse há bocadinho, era necessário pôr pessoas. Muitas pessoas, recibos verdes, sabia ler, escrever, e estava desempregado, então era a pessoa certa para trabalhar comigo. Muitos deles hoje são top performance e estão comigo ainda hoje, passados estes anos todos. Mas sim, mas não era uma coisa estruturada, não era uma coisa organizada. Nunca sonhei, passado estes anos, e ter um doutor de finanças a dar emprego às pessoas, acrescentar tanto valor. Isso não estava no melhor dos sonhos, não estava no melhor dos sonhos. Portanto, é um processo evolutivo, é um processo que vais acrescentando camadas, vais percebendo, eh, vais percebendo o negócio e vais percebendo. Nós sempre fomos autossustentáveis, não é? A doutor de finanças não tem investidores, não é? O que nós construímos foi com base naquilo que nós fomos fazendo. Depois vais acrescentando camadas. Quando queres chegar a outro patamar, metes mais uma área, metes outra. Foi esse também um bocadinho o nosso processo. Nós hoje somos totalmente suficientes. Nós fazemos literalmente tudo dentro de outras finanças. Desde tecnologia, marketing, edição, temos equipa de conteúdos, temos estúdio de televisão e rádio aqui no edifício. Tudo o que possas imaginar nós fazemos internamente. Nós fomos agregando camadas ao longo do tempo. Não começou assim, mas através das pessoas que eu também fui trazendo para junto do Doutor Finanças, fomos acrescentando camadas, o que nos permite hoje ter aquilo que é o Doutor Finanças hoje, não é? Temos uma comissão executiva com 12 pessoas, 2 co-CEOs, eu sou chairman desde 1 de janeiro, ou seja, ter a coisa mais, hoje temos 6 verticais de negócio, temos 6 áreas de melhoria contínua, internacionalizámos este ano, fizemos o primeiro PIN em Itália e em Espanha, portanto estamos a fazer um caminho diferente, mas que foi sendo construindo
à medida em que nós fomos percebendo que era a altura certa para fazer dar cada um destes passos e aprendendo muito neste processo, sendo que sempre num processo colaborativo, é aquilo que eu acredito. Não é? Uma das coisas que eu mais me orgulho é na comissão executiva, ninguém quer o lugar de ninguém. Todos acrescentam valor, uma coisa que é maior do que nós, não é? Que é o Doutor Finanças, que é o propósito, aquilo que nós criamos quando o propósito é muito maior que qualquer um de nós. Então há claramente o colaborativo em que todos acrescentam e depois sai uma coisa assim maior, mais do que dizer que é para a direita, para a esquerda, agora vamos fazer isto. Não, é uma coisa que todos nós aceitamos fazer aquele caminho e depois todos nós pomos a nossa energia para fazer aquele caminho que foi decidido por todos. E quando estás nesse processo de crescimento, não é? Como é que tu decides quais é que vão ser, por exemplo, as áreas, porque não consegues fazê-las todas de uma vez, não é? Vais fazendo, como tu estavas a dizer, vais fazendo pouco a pouco. Tu fazias, ou seja, vias que tinhas uma necessidade de ter mais leads e então colocavas no departamento de marketing, vinhas ter necessidade de absorver essas leads de uma forma mais, então metes mais tecnologia. Como é que foi? Porque são muitas micro decisões ao longo de muito, muito tempo, vai fazendo com que o Doutor Finanças seja o que é hoje. Né? Eu queria perceber o pensamento por trás, como é que são tomadas essas decisões, ou como é que foram tomadas essas decisões até agora. Sim, então, tudo começa sem nada agregado, mas o produto é sempre o mesmo, não é? Sempre crédito e captação. É o nosso produto core e continua a ser. Entretanto, quando percebemos que se escrevêssemos na internet, podíamos ter leads daí, então começámos a criar uma pequena equipa de conteúdos que escrevia sobre finanças pessoais na internet. Entretanto, vamos à SIC e recebemos uma avalanche de leads, então vamos à procura de tecnologia para conseguir resolver isso. Então vamos buscar primeiro em parceria. Hoje o João, o sócio e o nosso CTO, está cá e fomos crescer por aí. Depois, mais à frente, percebemos que, bem, se vêm leads nesta dimensão, então temos que melhorar. Temos que chegar cada vez a mais pessoas. Então começamos a desenvolver a equipa de marketing e de conteúdos. Nós temos redação dentro de outras finanças. Nós diariamente fazemos mais de dois ou três conteúdos por dia sobre finanças pessoais e começas a desenvolver e por acréscimo tornas um portal de informação e de agregar valor com ferramentas às pessoas e começas a crescer por aí. Depois há uma necessidade de abrir uma academia. Vamos buscar uma pessoa, passar o conhecimento para ir para as empresas, para e-learning, como já estamos também, então agregas esse valor e vais buscar alguém para desenvolver essa vertente. E depois os outros produtos são mais ou menos que é cross-selling e quase que estão ligados ao crédito de habitação, não é? Então, fazemos seguros, mais ou menos óbvio, temos o Doutor Finanças que protege, fazemos crédito pessoal do consolidado, uma necessidade das pessoas também, fazemos utilities, também é uma necessidade das pessoas, estamos mais recentemente no imobiliário, também fazendo aqui a ponte entre os clientes e as imobiliárias, assumindo um bocadinho o papel que temos nos bancos e fazendo aqui esta ligação entre o cliente e a imobiliária, estando aqui também no meio a tentar encontrar a melhor solução. Depois resolvemos internacionalizar e começámos a criar, ou seja, ao longo do tempo nós vamos sentindo maturidade, ferramentas, conhecimento que nos permite ir dando passos maiores que nos tornaram aquilo que é hoje e aquilo que nós acreditamos que vamos ser nos próximos 10 anos. E como é que lidas com a questão da diversificação? Ou seja, com o crescimento natural começam a aparecer muitas oportunidades. Não é? Vou começar a vender mais do mesmo produto, ou vou começar a ter mais produtos, ou para além disto, podias começar a ir para outras áreas. Podias quase que abrir uma empresa de mediação, podias quase focar-te nos investimentos imobiliários. Acredito, e também já disseste aqui um pouco, que começam a surgir vários braços, não é? E tal como para a contratação são muitas micro decisões que é preciso ter de decidir, conseguir ver o que é os 80-20, o que é aquilo que nós temos necessidade na empresa e contratar isso, não é? Mesma coisa para estas decisões, como é que sabes ou como é que tu determinas se vais simplesmente mais a fundo numa estratégia que estás a utilizar ou se começas já a abrir mais braços para mais serviços, mais produtos ou outras áreas? Como é que é o raciocínio por trás dessas decisões ou de dizer que não a essas decisões? Mas nós temos o modelo de incubar, não é? Cada ideia que há, nós incubamos, experimentamos e as que dão certo, nós incluímos na operação, não é? Estamos sempre a meter coisas na operação toda. Portanto, é um modelo que nós gostamos sempre, testamos, temos equipa própria, né, na incubadora para testar todas as ideias que nós temos, e só depois de validadas e
fizer sentido e ter business plan e essas coisas todas é que são envolvidas numa operação. Depois nós temos um produto que começou por ser o produto e continua a ser o produto Maia, que tem a ver com o crédito e habitação, que tem uma interação com o cliente muito longa. Não é? Nós compramos hoje uma casa, não vamos comprar uma casa daqui a 3 ou 6 meses. Portanto, temos 10, 12 anos. Para nós também faz sentido, uma vez temos uma capacidade grande de angariação de clientes, temos uma capacidade muito grande de angariação de clientes, continuar a prestar serviço na nossa área. Portanto, algumas coisas que nós fomos introduzindo foi perceber quais eram as fases da vida das pessoas, que a finanças pessoais e a literacia financeira diz respeito, e ir introduzindo tópicos que fizessem sentido para aquela pessoa e a nossa ajuda a ser mais abrangente. Nós temos um PPR, Doutor Finanças, por sinal é um dos melhores no mercado. Sei lá, fomos introduzindo coisas para ir ao encontro das necessidades das pessoas numa área em que nós continuamos a acreditar e que acrescentamos muito valor. Portanto, se fosse só on-shot de crédito e habitação, podíamos ter um desafio, estamos sempre a ir buscar leads e só podíamos ajudar a pessoa numa área que nós escrevemos sobre tudo, não é? Somos um portal sobre todos os temas. Também há uma expectativa dos clientes em que nós possamos acrescentar em mais áreas do que uma só. Agora, tem sempre a ver com o momento, não é? E quando para nós nos sentimos com capacidade, ou que faz sentido, introduzir uma nova vertical, uma nova área, uma nova ideia, não é agora chega amanhã e começamos todos a fazer diferente, não é? Uma empresa com tanta gente, com tanta dimensão, já tens modelos próprios para fazer. Também achamos que há muitas áreas que nós investimos, não gastamos, não investimos, porque estamos a investir no todo, não é? Também podias perguntar, se só ganhas dinheiro no crédito e habitação e é dos bancos, não é das pessoas, porque é que investes em literacia, porque é que tens o portal e porque é que eu não cobro nada pelos conteúdos que dou, mas também tenho, enquanto missão de Doutor Finanças, acrescentar valor aos outros nesta área. Portanto, é um investimento que eu às vezes fazemos em áreas que não estão diretamente ligadas ao negócio, pelo menos no imediato, mas que nos ajudam a criar aquilo que nós achamos que temos capacidade para criar e acrescentar. Acho que estás aí muito. Desculpa. Estava aqui para não te incomodar. Qual é que foi o momento mais difícil do Doutor Finanças? Se tivesse assim que dizer, não sei se foi a questão da crise, qual é que foi assim aquele mais desafiante que tu identificas ou que te lembras? 2017, quando tive um burnout, também é público, eu falo imenso sobre isto. Quando 2017, nós nascemos em 2014, em 2017 eu não estava totalmente feliz no projeto que tinha criado desde o início, resolvi sair e fazer outras coisas, ir à procura de onde me sentisse melhor. E nessa altura aconteceu uma coisa mais emocional, não tão racional. Eu sabia a minha vida e o que é que podia fazer, não sabia a vida das outras pessoas. O que é certo é que quase todas as pessoas disseram que saíam também e que não ficavam, e então isso obrigou-me a olhar para a minha vida de maneira diferente e na altura acabámos por negociar com os outros sócios e acabámos por ficar com a empresa, a assumir as pessoas, e é só nessa altura que eu me assumo como CEO, como o responsável máximo da empresa. Portanto, só aos 40 anos, eu sou muito grato ao burnout, eu costumo brincar, entre aspas, com isto. Eu sou mesmo grato a esse burnout, porque esse burnout levou-me a que eu me assumisse como CEO e tivesse nos últimos 10 anos levado o Doutor Finanças até onde ele chegou. Mas esse foi um momento assim, mais desafiante emocionalmente e em termos pessoais também. Se tivesse que dar um conselho a um empresário, é porque eu acredito que a maior parte, principalmente numa fase inicial, não é? Trabalha 10, 12, 14 horas por dia e poderá ser exaustivo a um certo ponto. Se tivesse que dar um conselho a este tipo de pessoa que se calhar está a passar exatamente agora por um momento assim mais desafiante, o que é que tu poderias dizer? Pega numa folha em branco e escreve o que não sabes fazer. Escreve só o que não sabes fazer, escusas de escrever, isso tu sabes. Escreve o que não sabes fazer. Próxima pessoa que tu recrutares, que não recrutares, vai recrutar, faça aquilo que tu não sabes fazer. Ou que não gostas de fazer. As duas coisas.
é sempre mais fácil fazer em processo colaborativo do que sozinho. A solidão no mundo do empreendedorismo não é fácil, agregando valor, trazendo pessoas que agreguem e que sejam diferentes. Isso também não vão buscar pessoas, tendencialmente nós tendemos a ir buscar pessoas iguais a nós, pensam como nós, gostam das mesmas coisas que nós. Isso facilita o processo no início, mas depois vai haver uma altura que a coisa não vai correr tão bem, porque estão os dois no mesmo caminho. Portanto, eu dou sempre este, a quem pede mentorias, o que é que seja, pega uma folha em branco, escreve aquilo que realmente não te dá prazer fazer no teu negócio. Escreve aquilo que é enfadonho para ti, aquilo que não te brilha aos olhos fazer quando queres ser empreendedor. Quando chegares a isso, o próximo recrutamento, a pessoa que vier tem que fazer algumas, ou todas, ou algumas dessas tarefas. Então eu vou criar disponibilidade para fazer aquilo que realmente me apaixona. Tive a ideia, quero mudar o mundo, quero fazer outra coisa qualquer, então o meu tempo vai estar alocado àquilo que eu realmente sou bom a fazer. E outra pessoa, e acreditem que há imensa gente que gosta de fazer as coisas que nós não gostamos de fazer. O mundo da diversidade é tão grande e tão bom, e todos nós podemos acrescentar uns aos outros. Portanto, não fazer o caminho sozinho, escrever o que é que não gosto de fazer, ir à procura de alguém para colmatar, e a probabilidade de ter sucesso, na minha opinião, também é o meu modelo, não quer dizer que dê certo com todos, sobe substancialmente. Concordo a 1000%. Tu agora saíste da parte das operações, já não és CEO desde 1 de janeiro, tinhas dito, não é? Como é que foi esse processo? Porque deve ser super desafiante, ou pelo menos pode ser uma crença só minha, de conseguir delegar a esse ponto. Eu tive vários processos na minha empresa em que, desde delegar a primeira pessoa, desde uma assistente para me ajudar, porque não fazia como eu queria, depois eu vinha a aprender que eu é que não sabia formar, nem nada disso. Todos esses, até pessoas ficarem mesmo responsáveis de um departamento só. Tu conseguis delegar a parte de ser CEO, deve ser super, super desafiante. Ou se calhar não. Como é que foi esse processo de sair, por assim dizer, oficialmente do operacional? Então, o processo de decisão é um processo meu e com toda a humildade que eu acho que me caracteriza, eu no ano passado decidi para mim próprio que eu não era a pessoa certa para levar o Doutor Finanças para onde nós queremos ir, ou seja, tornámos o Doutor Finanças numa coisa, um modelo, numa empresa que eu não era a pessoa certa para levar para o patamar a seguir. Portanto, é ter a humildade de chegares a uma determinada fase da tua vida e perceberes que é preciso acrescentar outras coisas que tu não tens ou que não queres neste momento da tua vida ter. Então, a decisão é completamente tranquila. Não? Sei lá, até dezembro do ano passado eu tinha 12 verticais, tinha 12 membros da comissão executiva a reportar a mim, tinha 6 verticais de negócio, tinha tecnologia, marketing, recursos humanos, financeiro, tinha tudo. De manhã acordava, tinha que decidir futuro, à hora do almoço presente e à tarde dos dois. Portanto, era preciso estruturar e organizar. A ambição do Doutor Finanças hoje, eu já assumi publicamente uns sítios, é se nós em 10 anos chegamos aqui, nos próximos 10 anos com esta equipa, que é aquilo que nós criamos, eu acho que nós vamos conseguir ser mais um unicórnio em Portugal. O sonho é chegar aí. Portanto, era preciso organizar, estruturar para fazer um caminho diferente daquele que nós tivemos, com a internacionalização que acabamos já de fazer este ano. Depois era preciso identificar a pessoa que me viesse substituir, mais uma vez, meio fora da caixa, que é o que eu mais gosto. Não me substituir por uma pessoa, substituir-me por duas. Nós hoje temos um modelo de dois, que é o CEOs, a Wanda e o Nuno. Os dois acrescentam completamente diferentes, são totalmente diferentes do outro. Trabalham em colaboração, que é uma coisa que eu também sou fã. Acho que os processos colaborativos são melhores. Duas pessoas diferentes, cada uma está completamente focada no futuro do Doutor Finanças, que é a Wanda, outra está completamente focada no presente, que é o Nuno, que tem as verticais de negócio. A Wanda tem todas as outras áreas que nos fazem olhar para a frente, tecnologia, marketing, pessoas, todas essas áreas. E a decisão foi a melhor que podíamos ter tomado. A parte menos, o desapego não é fácil. Não é fácil. Dia 1 de janeiro de 2025, quando tornas a coisa oficial, não pelos outros, não pela decisão, mas por ti próprio. Estavas muito envolvido, começaste do zero, mas tem mais a ver comigo do que com os outros. E isso é um processo, como todos os processos de mudança nas nossas vidas, é um processo que nós temos de fazer. Quando sais da tua zona de conforto, tens que fazer coisas desconfortáveis, tens que assumir coisas mais desconfortáveis e depois ter a capacidade de, se precisares de ajuda, pedes ajuda, precisa de ajuda, pedir ajuda,
ouvir outras pessoas, fazer outras coisas, dar espaço, ganhar espaço para mim, não é? Também foi importante para mim, passado estes anos, voltar a casa, não é? Eu vou lançar um livro agora, muito brevemente, a contar o resto da história, a contar a história de estafeta a CEO e de CEO a Sherman. Quando tu ganhas disponibilidade para voltares a casa, é meio estranho, lá em casa, não é? Para um bocado do espaço da Raquel, que era só dela, porque eu estava sempre mais fora, a ter mais intensidade que os miúdos, que era a Raquel que assumia mais esse papel. Também foi desafiante nesse nível, mas envolvidos 9 meses, foi a melhor decisão que eu tomei. Hoje, hoje estou mais em cima da floresta, estou mais a ver mundo, mais a agregar valor não só às pessoas das outras finanças, mas também fora. Uma das coisas que eu gosto de fazer palestras, é andar por fora também, a contar um bocadinho da história e poder acrescentar valor às outros que estão no mesmo caminho, ou querem fazer o mesmo caminho, ou que já passaram pelo mesmo. Mas o resumo é positivo, tem desafios como qualquer decisão que nós tomamos, diferente daquilo que nós fizemos até à altura de tomar a decisão. Sentes que trouxe mais clareza? Porque já falei com algumas pessoas que passaram por essa posição, e muitos deles dizem que acaba por estarem expostos a mais realidades. Isso permite com que eles também tenham mais criatividade e que conseguem acrescentar mais à própria equipa, estando de fora, analisando outras empresas, né, outras realidades e trazendo esse know-how para dentro. Sentes que isso aconteceu contigo? Ainda não? Eu queria só saber a tua opinião relativamente a isto. Está a acontecer, não é? Eu já tinha um bocadinho, eu sempre deleguei muito, nos últimos anos já tinha tudo muito, muito delegado na minha equipa de gestão, mas já fazia um bocadinho esse papel, os almoços com algumas coisas que eu vou fazendo, conhecer pessoas, que é das coisas que eu mais gosto de fazer. Agora ganhas disponibilidade para fazer outras coisas, ou fazer ainda mais coisas dessas que não tinhas na altura. E ajuda-te a estares fora, a não estares tão envolvido, em teres a informação mais macro e não tão micro, e sobre a informação macro tu podes opinar e dizer aquilo que tu achas, ou pôr em causa no bom sentido, não é? Questionar, fazer muitas perguntas, para depois irem outra vez refletir sobre elas e continuamos a tomar as boas decisões que tomamos até agora. Dos novos CEOs, esperas algo completamente simples, por assim dizer, que é chegar ao unicórnio, 1 bilhão de euros. Não é deles só, não é dos 800 que falam muito Certo, certo. e depois dos outros. Sim, Mas a pressão está alta e ainda bem que sim. quando vieram, quando vieram foi com essa ambição. Imagina, para quem começa do zero e que em 10 anos somos Love Brand, não é? Quase toda a gente conhece, muita gente mesmo conhece o Doutor Finanças, criámos o que criámos, impactamos o que impactamos, dando o passo que também demos este ano de internacionalizar, damos o passo que fizemos há uns anos de ser fintech, e de sermos uma das 30 fintechs mais promissoras, com esta equipa de gestão, com a capacidade, com o que o Nuno e a Wanda vieram agregar ao Doutor Finanças, eles com experiências diferentes, com um currículo invejável, que vem acrescentar realmente camadas àquilo que também nós já tínhamos. Mas já não sei se é o céu que nós podemos sonhar a ser um bocadinho acima, mas acho que temos sempre que ter a longo prazo, médio e longo prazo, uma meta ambiciosa e correr atrás dela. E eu acho mesmo que nós temos essa capacidade. Ao dia de hoje, eu acredito mesmo que nós vamos chegar lá. Pelo menos o caminho para chegar lá nós vamos fazer. Uma pergunta: por que não vender o Doutor Finanças? Imagina, Porque pode quando ser tu uma entras, opção ao poder, não é? quando tu entras no mundo, eu não consigo dizer ao dia de hoje se vamos vender ou não, mas tendo a ambição de ser unicórnio, é óbvio que nós não o vamos conseguir com capital português ou com o nosso capital, ou o que quer que seja. Portanto, algures na nossa história, não sei precisar ainda quando, vai ter que entrar capital, vai ter que entrar o modelo que nós temos atualmente. Somos só sócios portugueses, quase todos fundadores do Doutor Finanças, tivemos desde o início, e alguns que foram acrescentando depois. Não será um modelo que nos vai levar a essa ambição, mas isto é uma coisa boa, não é uma coisa má, não é? Quanto mais crescemos, melhores condições nós vamos conseguir dar às pessoas que trabalham connosco e que acreditam tanto podem acrescentar valor. Eu acredito mesmo que o Doutor Vai Finanças chegar. foi criado num modelo em que foi criado, com a cultura que tem, com aquilo que entrega. Se continuar a crescer nessa proporção e levando também aquilo que nós criámos em Portugal, os modelos que criámos em Portugal lá para fora,
é difícil não sonhar com coisas diferentes daquela que sonhámos até tomar as decisões que tomamos. Disseste que vocês adotaram depois o modelo de franchise, não é? E neste momento, até ao final do ano, se percebi bem, e corrijo-me se estiver errado, o objetivo, ou estão a caminho de chegar às 100 franchisados. Estou correto? Lojas abertas, 100 franchisados, lojas temos abertas. mais de Ok. 100. E disseste também que o objetivo, e já estavam alguns países também, não sei se era Itália, Espanha, e qual é que é o teu objetivo na parte da internacionalização? É continuar a expandir pela Europa? Consideras até, por exemplo, Estados Unidos? Como é que é a vossa visão do Doutor Finanças nesta fase? Pode mudar amanhã, obviamente, com Pois, nessa vertente da expansão internacional. para já, e com toda a humildade que nos caracteriza, queremos fazer prova de conceito. Não é? Nós queremos agora testar nestes dois mercados se o nosso modelo funciona, se o modelo que nós acreditamos funciona. É nisso que estamos focados. Com equipas mais pequeninas, temos os 2 diretores gerais, que foram as primeiras pessoas que nós contratámos para assumir os projetos, para ficarem à frente dos projetos nos 2 países, e agora estamos muito focados com pouco, ou seja, quase como se estivéssemos a incubar também e dar aqui algum tempo de maturidade e provar se no nosso modelo nós conseguimos fazer ou não. Depois de provar, se nós chegarmos à conclusão nos próximos meses, que acreditamos claramente que sim, por isso é que estamos a dar estes passos, que a prova de conceito está feita, é pensar no plano a seguir. E o plano a seguir é fazer crescer. Não é? Vamos entramos em Espanha por Madrid, entramos a Itália pela Lombardia, por Milão, e só nesses 2 países o que nós não temos ainda para depois crescer. E depois também entrar em Espanha, processo normal de entrar, porque é mais perto, é mais competitivo, é muito competitivo, mas é mais perto, mas também abre os horizontes ao outro lado do Atlântico, por causa da língua. É irmos experimentando, vamos errar ainda nos processos, é a única certeza que eu tenho ao dia de hoje. E Deus queira que sim, que é sinal que estamos a melhorar o processo, e pronto, e focados em continuar a fazer o nosso caminho, com as pessoas certas, nos sítios certos, ah, e com a cultura certa e com o processo colaborativo que nós acreditamos que foi o que nos trouxe até aqui e vai nos continuar a ajudar no futuro. O modelo mantém-se exatamente o mesmo, é simplesmente expandir para outros mercados. Será isto? Estou errado. Sim, nós queremos levar os 2 modelos, queremos experimentar os 2 modelos lá fora que temos em Portugal, através de rede, que é case study em Portugal. O Doutor Finanças em 2 anos e pouco há para mais de 100 postos, 100 lojas abertas pelo país. Acho que não há nenhum franchise. No ano passado até recebemos o prémio europeu relativamente ao franchising, testar esse modelo, um modelo de proximidade. Nós fizemos o processo ao contrário, não é? Nós nascemos digitais, estamos muito tempo digitais, desenvolvemos marca, tecnologia e só depois decidimos ir para o local. Portanto, fizemos o processo inverso do que é normal. Começa-se ao contrário, e que tem corrido lindamente, não é? As coisas que eram os maiores desafios que nós tínhamos em relação a redes de franchising, e tivemos a construir isto, e agora a marca, como é que vai ficar? E isso tornou-se uma das nossas maiores vitórias, porque as pessoas são tão apaixonadas pela marca, e a marca agrega tanto valor, leva tantas pessoas a entrar pelas lojas, porque o Doutor Finanças alguns acrescentou valor. É uma marca que as pessoas gostam, porque acrescenta valor, tornou-se num dos pontos mais positivos, e depois o nosso modelo de literacia financeira e digital, como já fazemos em Portugal. Eu tenho mais duas perguntinhas. De onde é que surgiu a ideia de falarem simplesmente sobre finanças? Porque podiam falar especificamente, não é? Quando as pessoas pensam em fazer conteúdo para as redes sociais e tudo mais, se eu vou fazer crédito à habitação, vou falar exclusivamente quase daquilo. Vocês não. Vocês abrem o leque muito mais. De onde é que surgiu essa ideia e porquê tão abrangente, por assim dizer? Simplesmente por gosto? Foi. No início, como eu te disse, começou num artigo sobre crédito e habitação, não é? Mas tu não consegues agregar valor, estando sempre a falar no mesmo. E o que nós sentimos com a vinda do Doutor Finanças é que o Doutor Finanças podia ser um descomplicador do que são temas sobre finanças pessoais. A linguagem que nós usamos, não é? Hoje é mais ou menos fácil. Quando alguém recorre ao Doutor Finanças, o que é que vai fazer? Vai fazer um check-up, nós vamos fazer um diagnóstico, fazer uma prescrição e vamos fazer o tratamento. É mais ou menos óbvio para a pessoa, que todos somos um bocadinho médicos, em que fase é que está o processo, não é? Vamos fazer um check-up, não é? Vais ao médico, pedem-te análise e um raio-x. Aqui pedimos o
o mapa de Banco de Portugal e o IRS, não é? Dívidas e as receitas, e com base nisso conseguimos opinar ou ajudar de alguma maneira a escrever o que achamos que aquela pessoa precisa naquele momento. Portanto, assumindo esse papel, assumindo o papel de levar conhecimento de forma descomplicada, começámos por falar em produto e rapidamente começámos a falar sobre outras coisas. Entretanto, criámos uma comunidade que hoje em dia é como eu te dizia há bocadinho, não é? A nossa preocupação é sempre como é que nós podemos acrescentar valor, o negócio acaba por ser uma consequência, não é? Se eu hoje tenho 2 milhões de pessoas ou de interações no portal, é óbvio que se eu acrescentar valor a essas pessoas, que são muitas, que interagem com o nosso portal, os simuladores, quando tu passas a imaginar, alguns eu posso lhe acrescentar valor também numa necessidade, no tratamento, também naquilo que nós depois fazemos em termos de ajuda às pessoas. Portanto, quanto maior for o teu funil, no início, quanto mais pessoas tu tiveres agregadas à marca, facilita-te o processo do resto. Depois também acontece muita referenciação, não é? Quando tu agregas valor a alguém, mesmo não ajudes aquela pessoa, a pessoa vai falar com a outra, e a pessoa vai falar com a outra. Portanto, criaste uma coisa que hoje em dia há, há muito, não há muita gente que não tenha passado alguns nos últimos anos pelo outras finanças, seja meio for portal, entrevista, televisão, sei lá, sítio qualquer onde nós hoje cada vez temos mais exposição também. Rui, só para terminar, quando olhas para o futuro, qual é que é o legado que tu gostavas de deixar para os teus filhos? Olha, gostava se continuarmos com este, não é mau, não é? Ser associados em que de alguma maneira ajudamos Portugal a sair da cauda da Europa, sabes também como eu, no último está difícil sair de lá, ou seja, se eu, um dia os meus filhos olharem e perceberem que a empresa que o pai criou ajudou de alguma forma os portugueses a terem mais literacia financeira, a tomarem decisões mais racionais e menos emocionais sobre o dinheiro e terem uma melhor vida, então acho que o meu legado está cumprido. Perfeito, Rui. Olha, muito obrigado mesmo por teres aceito aqui o convite. Muito valor mesmo que acrescentaste aqui nesta conversa, para toda a gente que estava a ouvir. Para mim, pá, tenho-te só a agradecer. Provavelmente vou-te chatear para fazermos mais algumas coisinhas. Por isso, muito obrigado novamente por teres aceito e obrigado, Rui. Forte abraço.